Zupari, eu sou nutricionista, sou supervisora de nutrição do Hospital do Rim da Fundação Oswaldo Ramos e professora afiliada da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre a terapia nutricional para pacientes com hiperfosfatemia. Como vocês podem observar nesse gráfico, a hiperfosfatemia ela é bastante frequente, na verdade, em pacientes, principalmente em pacientes submetidos à hemodiálise. Como vocês podem ver, em diversos países, mais de 50% dos pacientes apresentam níveis séricos de fósforo acima de 5,5 miligramas por decilitro. E além de todas as comorbidades relacionadas à hiperfosfatemia, principalmente relacionadas às doenças, ao metabolismo mineral e ósseo, às alterações do metabolismo mineral e ósseo, os estudos mostram uma associação independente da hiperfosfatemia com todas as causas de morte, como pode ser observado. Então, fósforo, à medida que o fósforo aumenta, vai aumentando o risco de morte, assim como de morte cardiovascular. À medida que aumenta o fósforo, no outro gráfico, vocês podem observar que aumenta o risco da hiperfosfatemia. Muito bem, e a hiperfosfatemia, então, ela está associada a uma ingestão alimentar de alimentos fontes de fósforo, às vezes excessiva em relação ao fósforo, a remodelação óssea, então ao fósforo que sai do osso e ao fósforo que muitas vezes não consegue ser utilizado pelo osso, dependendo do tipo de doença óssea que o paciente apresenta, e principalmente na diminuição da excreção, porque a diálise é relativamente ineficiente na remoção de fósforo, fazendo com que haja um balanço positivo. Isso porque a remoção de fósforo na hemodiálise é cerca de 800 a 1.000 miligramas por sessão. Como os pacientes são submetidos a 3 diálises semanais, se dividirmos esse valor por 7, daria aproximadamente 343 a 400 miligramas de fósforo por dia. Assim, para que tenhamos um balanço neutro de fósforo, ou seja, para que seja eliminada a mesma quantidade ingerida, e considerando que a absorção de fósforo na doença renal crônica é de aproximadamente 60%, a ingestão de fósforo teria que ser em torno de 600 miligramas por dia. No entanto, nós sabemos que, na maioria dos indivíduos, a ingestão de fósforo acaba ultrapassando esse valor. Então, se observarmos nesse diapositivo a recomendação de fósforo para indivíduos saudáveis, que é de 700 miligramas por dia, e observarmos que a ingestão de fósforo dos pacientes da hemodiálise, então esses são dados do nosso centro de diálise, nós observamos que a mediana é de 700 miligramas por dia, ou seja, a metade, ao menos metade da população tem uma ingestão superior a esse valor. Por isso é difícil atender a essa recomendação. Além disso, nós vivemos um dilema, já que os alimentos que são fontes de fósforo, eles também são fontes de proteína. E, como vocês sabem, a recomendação de proteínas para pacientes em hemodiálise é ao redor de 1,2 a 1,1 gramas por quilo de peso por dia. De forma que, se olharmos neste exemplo, um indivíduo que pesa 60 quilos e outro 70 quilos, e calcularmos 1,2 gramas por quilo de peso por dia, vamos obter 72 gramas de proteína e 84 gramas de proteína. Como pode ser observado nesse gráfico, existe uma associação direta e forte entre a quantidade de proteína ingerida e a quantidade de fósforo. Então, se colocarmos esses dois valores de ingestão proteica e observarmos qual seria a ingestão de fósforo,
nós podemos ver que seria entre 900 e 1.100 miligramas por dia, de forma a atender a recomendação de proteína para esses pacientes. Quais são, então, as principais fontes de fósforo? Então, como pode ser observado, realmente os alimentos proteicos são ricos em fósforo, principalmente o grupo de leite substitutos, as carnes e os ovos, e, além disso, alguns alimentos de origem vegetal, como as leguminosas, com o feijão representando esses alimentos, principalmente, e as oleaginosas. O que os guias recomendam em termos de ingestão de fósforo para essa população? Esse é o CADIGO, que foi feito uma revisão recente, agora em 2017, e eles sugerem que se limite a injeção de fósforo no tratamento da hiperfosfatemia, quer seja de forma isolada ou em combinação com outros tratamentos. Além disso, eles sugerem que é importante considerar a fonte de fósforo, seja ela animal, vegetal, e os aditivos alimentares, quando for feita a recomendação. Nas diretrizes brasileiras para o controle da hiperfosfatemia, foi enfatizado que a ingestão de fósforo fique entre 800 e 1.000 miligramas por dia, respeitando a recomendação de ao menos 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, sendo que 50% dessas proteínas sejam de alto valor biológico, desde que o fósforo sérico não esteja abaixo de 3,5 miligramas por decilitro. Muito bem, então quais seriam as recomendações na hora de preparar um plano alimentar ou de orientar um paciente? Então, primeiro, preferir os alimentos proteicos cujo fósforo aí presente tem uma baixa digestibilidade. Nós falaremos disso mais adiante. Preferir alimentos com uma menor razão fósforo-proteína e restringir a ingestão de alimentos que contêm aditivos à base de fósforo. Então, em termos de digestibilidade, nós podemos observar aqui que tanto os alimentos do grupo do leite substituto quanto das carnes e ovos, o fósforo tem uma alta digestibilidade, variando de cerca de 70% a praticamente 90% da digestibilidade e, portanto, é um fósforo disponível para absorção. Já os alimentos de origem vegetal, a digestibilidade é menor, ao redor de 40%, principalmente porque boa parte do fósforo nos alimentos de origem vegetal se encontra na forma de fitato. E nós, os seres humanos, não expressam a enzima fitase e, portanto, não conseguem degradar, fazendo com que esse fósforo seja excretado através das fezes. Aqui observamos a razão fósforo-proteína nos alimentos. Então, vale a pena destacar que, principalmente os alimentos, os laticínios, como pode ser observado, eles apresentam uma elevada razão fósforo-proteína. Ou seja, por exemplo, no leite, cerca de 28 miligramas de fósforo são oferecidos para 1 grama de proteína. Já se observarmos as carnes, a carne bovina, por exemplo, apenas 5,7 miligramas de fósforo são oferecidos para cada 1 grama de proteína. Ou seja, esses alimentos têm uma melhor razão fósforo-proteína. Eu gostaria de chamar a atenção para a clara do ovo, que apenas praticamente 1 grama de fósforo, 1 miligrama de fósforo é oferecido para cada grama de proteína, sendo essa uma boa opção de oferecer proteína sem oferecer ao mesmo tempo uma grande quantidade de fósforo. Bom, em relação às fontes alimentares de fósforo, o fósforo ele se apresenta no alimento na forma natural, como fosfatos orgânicos, que são naqueles alimentos naturais, como eu mencionei anteriormente, ou na forma de aditivos à base de fósforo, que são sais inorgânicos de fósforo. E esses sais, em geral, a digestibilidade e a absorção, ela é quase que 100%.
E esses aditivos, eles são utilizados, em geral, nos alimentos industrializados para dar consistência, sabor e para a conservação dos alimentos. Existem inúmeros aditivos à base de fósforo, aqui são alguns deles mais comumente empregados, e, em geral, esses aditivos, eles estão declarados no rótulo como parte da lista de ingredientes. Ao menos aqui no Brasil, não está no rótulo do alimento qual é a quantidade de fósforo, seja proveniente do aditivo, seja proveniente do alimento. Então, ele só está listado na parte dos ingredientes dos alimentos e, por isso, muitas vezes, não é possível saber qual é a quantidade de fósforo oferecida naquele alimento. E quais são os principais alimentos que contêm aditivos à base de fósforo? São basicamente as carnes que nós chamamos de reestruturadas, como, por exemplo, os nuggets, os hambúrgueres, todos os embutidos apresentam aditivos à base de fósforo, o leite UTH, o leite longa-vida também, os queijos processados, as misturas para preparações de bolos ou tortas, os biscoitos recheados, o macarrão instantâneo, o refresco em pó, que basicamente é composto por aditivos de fósforo e de sódio, e os refrigerantes à base de cola. Então, as sugestões de substitutos são as carnes frescas, os sucos naturais, alimentos in natura e, de preferência, as preparações feitas em casa, as preparações caseiras. Aqui é um exemplo de como é possível, ou de que forma a gente pode adequar a quantidade de proteína em relação ao fósforo. Então, se pensarmos, por exemplo, num paciente de 50 anos com fósforo sérico de 6,4 miligramas por decilitro, um peso de 84,7 quilos, uma estatura de 1,68, com IMC ao redor de 30. Após avaliarmos o consumo alimentar habitual e do paciente, com foco principalmente nos alimentos que são fontes de fósforo, nós calculamos o peso desejável, que aqui nós utilizamos o índice de massa corporal. Nesse caso do paciente, como ele se apresenta com obesidade, nós utilizamos o ponto de corte de IMC de 27,5, de forma que o peso desejável para esse paciente é de 77,6 quilos, dentro desse IMC de 27,5. E a primeira coisa que nós fazemos é calcular a oferta de proteínas para esse paciente. Então, nós, em geral, utilizamos, pode ser utilizado 1 até 1,2 gramas por quilo de peso por dia. Então, se utilizarmos 1,1, o total seria um total de 85,4 gramas de proteína por dia, sendo que 50% dessas proteínas devem ser de alto valor biológico, fazendo, então, 42,7 gramas de proteína por dia. Então, se pensarmos nos alimentos fontes de proteína, e aqui dando preferência, né, principalmente para aqueles que têm uma menor razão fósforo-proteína, a orientação, e aqui, claro, dependendo do hábito alimentar do paciente, então, só como exemplo, seria um bife meio por dia, daria 38 gramas de proteína de alto valor biológico, mais um copo de leite por dia. Então, dessa forma, nós atenderíamos aqueles 42,7 gramas de proteína por dia, e só com esses alimentos já chegaríamos a 400 miligramas por dia. É importante lembrar que, basicamente, todos os alimentos contêm fósforo, então, no total da alimentação, obviamente, esse valor seria maior. Então, muitas vezes, como a quantidade de fósforo oferecida acaba sendo maior do que aquela que consegue ser retirada para diálise, é necessária a utilização de quelantes de fósforo. Os principais quelantes de fósforo são o carbonato de cálcio, que apresenta 40% de cálcio elementar, o acetato de cálcio, com 25% de cálcio elementar, e o cloridrato de sevelamer, que não possui cálcio. Isso, pelo menos aqui no Brasil, são os que nós temos disponível. Parte desse cálcio, é importante lembrar, né, nos quelantes à base de cálcio, que ele é absorvido,
Então, tem algumas contraindicações, como hipercalcemia, calcificação vascular, pacientes com doença óssea dinâmica ou com níveis de PTH muito baixos. E recomenda-se que o total oferecido de cálcio por dia, seja com quelante somado à dieta, não seja superior a 2.000 miligramas de cálcio por dia. Vale destacar que não existe uma dose estabelecida, é importante acompanhar a evolução do paciente. E, para o uso do quelante, é muito importante que o paciente entenda que o quelante tem que ser utilizado no mesmo momento que são ingeridos alimentos fontes de fósforo e, de preferência, com uma dose proporcional ao conteúdo de fósforo na refeição, ou seja, refeições que contêm mais alimentos ricos em fósforo, usar uma quantidade maior de quelante, e o consumo deve ser fracionado durante a refeição, ou seja, à medida que o paciente vai ingerindo os alimentos, os comprimidos vão sendo ingeridos ao mesmo tempo. É importante lembrar aos pacientes que lanches também são refeições e que, se esses lanches contiverem alimentos fontes de fósforo, o quelante deve ser utilizado, e principalmente durante a sessão de diálise, se for oferecido algum lanche ou uma alimentação que contém alimentos fontes de fósforo. Então, a hiperfosfatemia, a ingestão alimentar, vai depender da dieta e do quelante, né? Então, é importante a orientação. Muitas vezes, como a excreção é diminuída, em algumas situações é necessário aumento da frequência de hemodiálise, ou às vezes o que ajuda também um tempo um pouco mais prolongado, e o tratamento dos distúrbios do metabolismo mineral e ósseo da doença renal crônica. É importante lembrar também que a utilização de vitamina D ativa ou de seus análogos levam ao aumento na absorção intestinal de fósforo e também podem contribuir com a hiperfosfatemia. E é muito importante que o paciente compreenda quais são os fatores que levam à hiperfosfatemia, para que ele colabore e que ajude no controle do fósforo cítrico. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado.